produzir esse show, ele tinha visto o show da gente bem no começo, mas eu não tinha baterista. Aí a gente arrumou a Verônica, a bateria eletrônica. Aqui no próximo show de São Paulo aí. Brasil, a gente se vê nas paradas. Uma vez eu ouvi alguém dizer que a maneira que se tem de medir a escuridão é pela falta de luz. Também que a maneira que se tem de medir o frio é pela falta de calor. Eu não sei como é que eu faria para medir o cansaço na minha vida, se pela falta de força, pelo aumento da frustração. E se existe uma fonte de luz, se existe uma fonte de calor, se existe uma fonte de força, talvez eu acho que a maneira certa de medir isso tudo é pela distância que eu estava dessa fonte. Meu nome é Rodolfo Abrantes, nasci em 72 em Brasília, filho de pais nordestinos que foram para Brasília tentar a vida. E muitos batalhadores conseguiram me dar uma condição para viver uma vida legal. Meus pais eram médicos e Brasília naquele tempo era uma cidade em ascensão e tudo que se ouvia falar de Brasília, fora de Brasília, é que era uma cidade que só tinha político, filho de papai, playboy, de gente que não precisava batalhar por nada. Aquilo meio que feria a galera da cidade. Era uma cidade projetada e parecia que meu futuro era totalmente projetado, parece que estava tudo desenhado na minha frente. Como todo qualquer jovem, a sede por liberdade me levava a buscar um referencial, um modelo que me desse um futuro diferente daquele que estava desenhado para mim. Naturalmente, cara, eu comecei a buscar esses modelos, comecei a buscar esses referenciais. E acabei encontrando isso no rock. Eu olhava os programas de clipe na TV, eu olhava para aqueles caras meio cabeludos, com cigarro no canto da boca, com calça rasgada. E aquilo para mim era a liberdade expressa de uma maneira que eu queria viver. Eu acho que era tudo que eu queria, era não ter patrão, não ter hora para chegar, poder fazer o que eu quisesse da minha vida, simplesmente fugir do padrão no nível exagerado. Nos anos 80, a minha cidade ficou conhecida no Brasil como a capital do rock. O rock de Brasília estourou para o Brasil inteiro. As pessoas olhavam para Brasília e viam aquele estilo de vida e procuravam saber o que estava acontecendo em Brasília para gerar tantas bandas legais como Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, Paralamas do Sucesso. Para minha geração, aquilo ali foi muito massa, porque, poxa, me mostrou um modelo, algo que eu não conhecia, algo que eu nunca tinha visto de perto, de repente estava acontecendo do lado de casa. Tentei me inserir nessa cultura de todas as formas. Descobri que a balada que os caras das bandas curtiam era do lado da minha casa, o Gilbertinho. E comecei a ir para essa balada para ver as pessoas de perto, para tentar me inserir nessa cultura de alguma forma. Isso com 12 anos, 13 anos de idade. Quando eu vi, eu estava meio que fazendo parte, mas totalmente como um outsider, como alguém que fica de longe, vendo aquela cultura, vendo as coisas acontecendo, mas ainda não fazia parte daquilo. Eu era um mero espectador. Até que comecei a andar com o pessoal das bandas, comecei a ir para os lugares, ir para os shows, comecei a me inserir nessa cultura. E infelizmente comecei a usar drogas. Eu me lembro da primeira vez que eu botei um cigarro de maconha na boca, foi, simplesmente para fazer parte daquela galera. Tinha uma menina que eu achava ela linda, e ela botou um baseado na roda, eu não sabia o que fazer, eu acabei fumando. E o problema é que eu gostei. E o pior, eu perdi o medo, eu achei que, poxa, tudo que tinham me falado a respeito de drogas era mentira, porque eu tava usando e não tava dando nada de errado comigo. Eu tava me sentindo bem, tava
saudável. Então aquela precaução que me foi ensinada de tipo, cara, fica longe disso, isso vai fazer mal pra você. Eu meio que perdi o medo, porque eu tava usando e tava me sentindo bem. Fui crescendo nessa cultura, comecei a montar bandas com os amigos que eu tinha na rua, com as pessoas que andavam próximas de mim. E fui pegando gosto pela coisa. Até que lá pelo ano de 88, o Raimundos aconteceu. Foi uma banda que a gente montou para tocar numa festa de Réveillon. E só de covers do Ramones, covers de algumas outras bandas, umas músicas de forró no ritmo de rock. E de repente, cara, a galera gostou. E a gente começou a tocar no cenário de Brasília. No nível muito pequeno, eu já estava começando a me inserir completamente nessa cultura. Agora eu era um cara de uma banda, agora eu era um cara que subia no palco, agora eu era um daqueles caras que um dia eu fiquei olhando de longe. E não via perigo nenhum naquilo. Eu tinha aquela mentalidade, parece que a vida é para sempre, parece que nada vai te abalar, parece que nada vai te tocar. De certa forma, o futuro que eu tinha ansiado para mim, aquele ideal de liberdade, agora estava acontecendo diante dos meus olhos, no nível muito pequeno, mas eu tinha um futuro pela frente. Eu achava, cara, eu posso sonhar, eu posso crescer nisso ainda e vou viver o dia de hoje. As coisas foram nesse nível até mais ou menos 93 ou foi 94, quando o Raimundos lançou o primeiro CD. A cena da música em Brasília agora estava completamente diferente. Tinha bandas independentes, bandas muito diferentes umas das outras. E essas bandas criaram uma cena local que estava muito forte. Era a época que o grunge estava estourado nos Estados Unidos. Muitos festivais acontecendo, bandas dos mais mais diferentes tipos possíveis, fazendo sucesso e as pessoas gostando de vários tipos de música diferentes, mistura de elementos de heavy metal, elementos de punk, elementos de música independente, tudo misturado numa coisa só. Tinha um cenário diferente, propício a bandas loucas, a coisas que ninguém ainda viu. E nesse cenário a gente apareceu e parecia um sonho, parecia que, cara, era uma coisa surreal. De repente eu estava vivendo o sonho da minha adolescência. Estar num palco com o CD gravado, viajando pelo Brasil, tocando em muitos lugares. Inevitavelmente o nível da cultura que eu tinha me inserido, sexo, drogas e rock and roll, acompanhou essa exposição. E agora eu estava vivendo isso tudo num nível muito mais perigoso, mas ainda assim eu não via perigo, porque eu não estava colhendo as consequências. Eu estava só vivendo o dia a dia. Me entupia de drogas o dia inteiro. As mulheres vinham atrás, porque agora você é um cara de banda, você é um cara famoso, então não tinha limite pra nada. E comecei a ganhar dinheiro com isso. As pessoas têm uma cultura, algo na mente que tipo, se tá dando dinheiro, tá tudo certo. Se tá dando dinheiro, não é crime. Se tá dando dinheiro e você não tá matando, não tá roubando ninguém, tá tudo certo. Eu não tinha olhos pra ver qual era a influência que eu tava gerando nas pessoas. Não fui eu que inventei isso. Eu era simplesmente o fruto de uma cultura, fui influenciado por isso e agora eu era um influenciador também. E minha vida seguiu dessa maneira, só me afundando mais nesse tipo de cultura destrutiva que eu não enxergava dessa forma, até o ano de 2000, quando as coisas chegaram num nível meio crítico. Bem no começo da minha carreira, quando a gente começou a fazer turnê para fora de Brasília e ser conhecido no cenário nacional, eu realizei o sonho de poder tocar com Ramones, que era a banda que mais me influenciou. E nesse show eu conheci a minha esposa. Ela estava trabalhando de intérprete para o Ramones. Ela tinha só 15 anos de idade, mas nessa época ela já dava aula de inglês. E foi quando eu a conheci. Destoou completamente de todas as mulheres que estavam acostumadas a me relacionar, porque, foi mó jogo duro, tipo, não queria muita coisa comigo. E era uma menina pura, e aquilo ali chamou a minha atenção. Sabe, foi aquelas que você olha e fala, cara, com essa eu casava. E a gente, cada um foi pro seu lado, eu voltei pra minha vida louca, ela continuou com a vida dela, a gente passou alguns anos sem se reencontrar, até que no ano de 2000 eu reencontrei ela. E ela tava completamente doida, que nem eu. Drogadaça, totalmente envolvida com música eletrônica, com rave, tomando êxtase como se fosse Coca-Cola.
E eu tava igual eu tava, só que muito pior, né? Tava num nível totalmente, sem limite pra nada, e agora o meu corpo começava a mostrar já debilidade. Eu já tava ficando, com a aparência de uma pessoa doente, tava com a aparência de alguém que tá ficando estragado pelo estilo de vida que tem. E ela foi morar comigo em São Paulo. Eu tava no auge da minha carreira, tava numa fase em que os meus sonhos de adolescente estavam todos realizados. Agora eu era conhecido no Brasil todo. Agora cada CD que eu lançava, vendia mais que o outro. Ia a todos os programas de TV do Brasil, tocava nos maiores festivais, fazia turnê fora do Brasil, gravava fora do Brasil. A banda agora estava super reconhecida e firmada no cenário nacional. Parece que aquele meu sonho de adolescente, aquele meu ideal de liberdade, eu tinha conquistado tudo. Ela foi morar comigo e, cara, foi quando os problemas começaram a simplesmente aparecer. Não que eles nunca estivessem estado ali, mas agora eles tinham começado a aparecer. Começamos a viver uma crise de relacionamento super chata, porque a gente não tinha sabedoria para lidar um com o outro. Eu acho que quando você não tem amor próprio, você não tem amor para dar para o outro também. E a gente começou a se maltratar demais. Brigas que não resolviam nada por motivos idiotas, e aquilo ia desgastando muito. Ao mesmo tempo eu olhava para minha carreira, para tudo que eu tinha conquistado, e olhava para dentro de mim, cara, um vazio terrível, uma falta de satisfação que chegava a me assustar. Porque quando você não tem nada do que você sonhou, é fácil você botar a culpa na tua frustração. Mas quando você alcançou tudo que você sempre quis, está num lugar que as pessoas falam, você é abençoado, você é 1 em 1 milhão, o que aconteceu com você não acontece todo dia. E você fala, nem com isso tudo eu tô feliz, cara. Tô com a mulher que eu sempre sonhei estar e não tô feliz. Tô com a carreira que eu sempre quis ter e não tô feliz. Tenho dinheiro e não sou feliz. Tipo, o que é que tá acontecendo comigo? Nessa época, para piorar, um belo dia eu encontrei um caroço no meu corpo, debaixo do braço. Era um caroço pequeno que doía muito. E eu pensava, bom, é só uma íngua, isso vai passar, né? Na minha viagem eu falava, cara, isso deve ser viagem da minha cabeça, vou fumar um que daqui a pouco essa viagem passa. E aquele caroço não diminuía, não desaparecia. Passou um tempo, apareceu outro, depois apareceu mais outro, mais outro. Eu comecei a me sentir envergonhado, sabe? Eu tinha medo de que as pessoas pudessem notar que eu não só parecia doente, mas que eu talvez estivesse doente de verdade. Como filho de médicos, eu nunca tive o hábito de ir a um médico para me consultar. Eu sempre perguntava dentro de casa, o que é que será que eu tenho? E meus pais mesmo me medicavam. Só que algo dizia para mim, você tem alguma coisa muito séria, você tem alguma coisa que você precisa dar atenção. Eu olhava para tudo que eu estava vivendo naquele tempo e eu falava, cara, e se eu estiver morrendo? E se for o momento de eu colher tudo que eu plantei? Aqueles caroços aí aumentando, no outro braço apareceram também. Apareceram alguns na virilha. E eu comecei a perder peso, comecei a ficar magro. E agora as pessoas começavam a perguntar, você tá doente? Tá acontecendo alguma coisa? Muitas pessoas chegaram a perguntar, será que esse cara tá com AIDS? Será que esse cara tá com alguma coisa assim mais séria? E eu comecei a tentar, fugir da realidade. Eu falava, cara, eu não queria entrar em contato com nada daquilo. Eu não queria entrar em contato com esse futuro que agora me aguardava. Eu não via saída para aquilo. Aliado a tudo isso, um monte de briga dentro de casa. Aliado a tudo isso, uma falta de satisfação com a pessoa que eu era. Eu comecei a perceber que eu virei um personagem, eu virei um cara que tinha que aparentar uma alegria que eu não tinha, aparentar uma liberdade que eu não tinha, alimentar uma saúde que eu já não tinha. Tipo, virei um personagem e o pior, virei a coisa que eu mais detestava. Um cara que foi criado na cena punk, no cenário underground, de repente virei a coisa pop mais detestável que na minha cabeça podia existir. Perdi a esperança completamente. Eu creio, cara, milagres acontecem quando só um milagre pode